O nome é Amélia. Começo assim porque, durante muitos anos, dizer meu próprio nome dentro daquela casa parecia inútil, quase irrelevante. Eu cresci cercada por pessoas que me conheciam apenas o suficiente para saber que eu não causaria problemas. Eu estava presente fisicamente, mas emocionalmente sempre fui tratada como alguém de passagem, alguém que podia esperar, alguém que não precisava de atenção imediata. Desde muito cedo, aprendi que existir não significava, necessariamente, ser importante. A dinâmica da minha família era clara, mesmo que nunca tivesse sido declarada em voz alta. Meus pais tinham expectativas, sonhos e planos, mas nenhum deles me incluía de verdade. Tudo girava em torno da minha irmã mais nova, como se o futuro da família estivesse depositado exclusivamente nela. Cada conquista dela era celebrada, cada erro era justificado, cada desejo era atendido com urgência. Eu observava tudo em silêncio, tentando entender onde exatamente eu havia falhado para merecer tão pouco. Com o tempo, percebi que não se tratava de falha. Era apenas o lugar que haviam decidido que eu ocuparia. Naquela casa, ser chamada de responsável era uma forma elegante de dizer que eu deveria me virar sozinha. Quando eu resolvia meus próprios problemas, ninguém elogiava. Quando eu precisava de ajuda, diziam que eu já era grande o suficiente para lidar com aquilo. Havia sempre uma sensação constante de que minhas dores eram menores, minhas necessidades exageradas, meus sentimentos inconvenientes. Aos poucos, fui aprendendo a esconder tudo o que me tornava vulnerável. Não porque eu não sentisse, mas porque demonstrar fraqueza ali era abrir espaço para ser diminuída ainda mais. Desenvolvi um olhar atento, quase clínico, para as pessoas ao meu redor. Aprendi a reconhecer mudanças de humor pelo som dos passos, a prever discussões pelo jeito como as portas eram fechadas, a identificar mentiras pelo excesso de explicações. Enquanto todos achavam que eu apenas aceitava as coisas como vinham, eu analisava. Guardava. Registrava. Aquilo não era frieza. Era sobrevivência. O silêncio, para mim, nunca foi ausência de pensamento, mas excesso dele. O único refúgio verdadeiro que tive naquela casa foi meu avô. Ele não precisava dizer muito para me fazer sentir segura. Bastava o modo como me olhava, como se eu fosse alguém digno de atenção, alguém que valia a pena ser escutado. Quando ele perguntava como eu estava, não era por educação. Ele esperava a resposta, mesmo que ela viesse carregada de pausas e palavras não ditas. Havia uma compreensão silenciosa entre nós, como se ele enxergasse em mim algo que ainda estava em formação, algo que nem eu mesma sabia nomear. Com o passar dos anos, vi o mesmo desprezo que sempre senti começar a se voltar contra ele. A idade transformou meu avô em um incômodo. Ele passou a ser tratado como um objeto antigo que ninguém tinha coragem de jogar fora, mas que também ninguém queria por perto. Foi colocado em um quarto afastado, longe das conversas, longe das decisões, longe da vida da casa. Aquilo me revoltou de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Ver alguém tão importante ser descartado aos poucos foi como assistir a um aviso do que acontecia com quem deixava de ser útil. Foi nesse período que entendi que aquela casa não era um lar. Era apenas um lugar onde pessoas conviviam por conveniência. Eu não fiz escândalos, não confrontei ninguém, não implorei por reconhecimento. Apenas comecei a planejar minha saída. Em silêncio, como sempre. Saí cedo, construí minha vida longe dali, e fiz questão de manter minhas conquistas fora do alcance deles. Não por vingança, mas por proteção. Eu sabia que, se revelasse demais, aquilo seria usado contra mim de alguma forma. Para minha família, eu continuei sendo a filha distante, previsível, quase sem história. Alguém que aparecia em datas específicas, que ligava de vez em quando, que não dava trabalho. Eles nunca se perguntaram quem eu realmente havia me tornado. Nunca sentiram curiosidade suficiente para ir além da superfície. E foi exatamente isso que me salvou. Enquanto eles me subestimavam, eu crescia. Enquanto me ignoravam, eu aprendia. Meu silêncio nunca foi vazio. Ele sempre esteve carregado de força, paciência e uma certeza profunda de que, um dia, tudo aquilo faria sentido. Naquele momento da minha vida,
eu ainda não sabia quando a verdade viria à tona. Não imaginava que o abandono se revelaria de forma tão cruel, nem que o destino colocaria meu avô e eu no centro de algo muito maior. Mas, olhando para trás, percebo que tudo começou ali. Na menina que aprendeu a ser invisível para, um dia, ser impossível de ignorar. Com o passar do tempo, fui entendendo que naquela casa nada era oferecido de forma espontânea. Tudo vinha com um preço invisível, uma expectativa silenciosa, uma cobrança que nunca era dita claramente, mas sempre sentida. Afeto dependia de conveniência. Atenção dependia de utilidade. E respeito, esse era reservado apenas a quem mantinha as aparências ou atendia aos interesses dos meus pais. Eu aprendi a navegar por esse território com cuidado, como alguém que anda sobre um chão rachado, medindo cada passo para não afundar. As conversas à mesa eram um exercício constante de exclusão disfarçada. Eu estava presente, mas raramente incluída. Planos eram feitos sem que me perguntassem nada, decisões surgiam como fatos consumados, e quando eu tentava opinar, o silêncio se tornava pesado, seguido de mudanças rápidas de assunto. Não era hostilidade aberta, mas algo mais cruel, indiferença calculada. Aos poucos, fui entendendo que minha opinião só seria bem-vinda se confirmasse aquilo que eles já queriam ouvir. Minha irmã crescia confortável nesse ambiente. Ela sabia exatamente como agradar, como chamar atenção, como transformar pequenas conquistas em grandes eventos. Meus pais se orgulhavam dela de um jeito quase performático, como se precisassem provar ao mundo que haviam acertado em algo. Eu observava essa dinâmica com uma mistura de distância e lucidez. Não sentia inveja. Sentia clareza. Sabia que aquele papel não era para mim, no fundo, também não queria que fosse. O tratamento dado ao meu avô começou a me incomodar cada vez mais. Pequenas atitudes revelavam o que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Suspiros impacientes quando ele demorava a se levantar, olhares trocados quando ele repetia uma história, decisões tomadas sem sequer informá-lo. Ele, que havia sido a base daquela família, passou a ser tratado como um obstáculo incômodo. Aquilo me feriu profundamente, mas também despertou algo novo em mim, uma percepção ainda mais aguçada da crueldade disfarçada de normalidade. Passei a notar como tudo naquela casa girava em torno da imagem que meus pais queriam manter. Importava menos quem sofria e mais como tudo parecia do lado de fora. Discussões eram abafadas, problemas eram varridos para debaixo do tapete, e qualquer sinal de desconforto precisava ser escondido rapidamente. Aprendi que demonstrar dor ali era quase um ato de rebeldia. Então continuei fazendo o que sempre fiz, guardando tudo dentro de mim, observando, aprendendo. Houve um momento em que percebi, com uma clareza quase dolorosa, que ninguém naquela casa se perguntava como eu me sentia de verdade. Não por maldade explícita, mas porque simplesmente não achavam necessário. Eu era a constante. A previsível. A que sempre daria um jeito. Essa percepção não veio acompanhada de raiva imediata, mas de um distanciamento silencioso. Foi ali que comecei a me desligar emocionalmente, ainda estando presente fisicamente. Passei a planejar minha vida como quem constrói uma rota de fuga interna. Estudava, aprendia, absorvia tudo o que podia, sem compartilhar planos ou sonhos. Não queria interferência, não queria opiniões, não queria mais sentir que precisava justificar minhas escolhas. Cada passo que eu dava em direção à minha independência era dado em silêncio, quase como um segredo que eu protegia de todos. Quando finalmente entendi que aquela casa jamais seria um lugar seguro para mim, algo dentro de mim se estabilizou. Não houve tristeza dramática, nem confronto. Houve aceitação. Eu não precisava ser amada ali para seguir em frente. Precisava apenas sair inteira. E foi com essa decisão silenciosa, amadurecida dia após dia, que comecei a me preparar para deixar para trás não apenas um endereço, mas uma versão de mim que aprendeu a sobreviver onde nunca foi acolhida. Quando deixei aquela casa para trás, não anunciei despedidas nem fiz promessas de retorno. Simplesmente segui em frente, carregando comigo uma sensação estranha de alívio misturada com cautela. Eu sabia que a distância seria minha maior aliada. Longe deles,
eu poderia finalmente experimentar o que era existir sem ser constantemente medida, comparada ou reduzida. E foi exatamente isso que fiz. Comecei a construir uma vida que não precisava de testemunhas. Mergulhei nos estudos e no trabalho com uma intensidade que surpreendeu até a mim mesma. Havia algo profundamente libertador em depender apenas das minhas próprias decisões. Cada escolha que eu fazia, cada caminho que eu explorava, vinha acompanhado de um senso de responsabilidade que, ao invés de me assustar, me fortalecia. Eu não buscava reconhecimento imediato, nem aplausos. Buscava domínio, conhecimento, controle sobre o meu próprio destino. Com o tempo, aprendi a me mover em ambientes onde nada era dado de graça. Negociações exigiam frieza, leitura precisa das pessoas e paciência estratégica. Eu observava mais do que falava, analisava intenções antes de confiar e entendia rapidamente quem estava ali por mérito e quem apenas ocupava espaço. Esse comportamento discreto me permitiu crescer sem chamar atenção desnecessária. Enquanto outros anunciavam conquistas, eu acumulava experiência. Passei a viajar com frequência, atravessando cidades e países, lidando com pessoas que jamais imaginariam de onde eu vinha ou que eu havia vivido. Em hotéis silenciosos e salas de reunião sofisticadas, percebi o quanto minha capacidade de adaptação havia sido moldada pela infância. O que antes foi sobrevivência, agora se tornava vantagem. Eu sabia ouvir. Sabia esperar. Sabia identificar oportunidades onde outros só viam obstáculos. Ainda assim, mantive minha vida pessoal cuidadosamente protegida. Não falava sobre minha família, não compartilhava detalhes da minha origem, não sentia necessidade de explicar ausências ou silêncios. Para meus pais e minha irmã, eu continuava sendo apenas alguém distante, ocupada demais para estar presente. Eles não perguntavam muito, e eu também não oferecia respostas. Essa distância confortável reforçava a imagem que tinham de mim, e eu permitia que continuasse assim. O mais curioso é que, mesmo conquistando coisas que um dia julguei inalcançáveis, nunca senti vontade de provar nada para eles. Não era orgulho ferido, nem desejo de revanche. Era proteção. Eu sabia que qualquer informação compartilhada poderia ser distorcida, usada, minimizada ou ignorada. Então escolhi o anonimato dentro da própria família. Era mais seguro assim. Havia noites em que, sozinha, eu pensava no meu avô. Pensava se ele ainda se sentia deslocado, se continuava sendo tratado como um incômodo, se alguém realmente o escutava. Essas preocupações vinham e iam, mas nunca se transformavam em ações impulsivas. Eu havia aprendido a agir no tempo certo, e não pelo impulso da culpa ou da saudade. Minha vida seguia em um ritmo que eu mesma havia criado. Organizada, estratégica, silenciosa. Eu estava me tornando alguém que sabia exatamente quem era, mesmo que o mundo ao meu redor não tivesse ideia disso. E, naquele momento, isso me bastava. Eu não sabia quando tudo aquilo seria colocado à prova. Mas sabia, com absoluta certeza, que quando fosse, eu estaria pronta. Aquela viagem começou como tantas outras, envolta em compromissos, horários ajustados ao minuto e decisões que precisavam ser tomadas com precisão. Eu estava em Nova York, cercada por edifícios imponentes, salas de reunião envidraçadas e pessoas que falavam de números como se fossem extensões do próprio corpo. Por fora, tudo seguia dentro do esperado. Por dentro, algo em mim começava a se deslocar lentamente, como se uma engrenagem silenciosa estivesse saindo do lugar. Nos dias que antecederam o retorno, senti uma inquietação difícil de explicar. Não era ansiedade comum, nem cansaço acumulado. Era um incômodo persistente, uma sensação de que eu estava atrasada para algo que não sabia nomear. Durante as reuniões, me pegava olhando o relógio mais vezes do que o necessário. À noite, no quarto silencioso do hotel, demorava a dormir, com pensamentos que insistiam em voltar para a mesma direção, mesmo sem motivo aparente. Eu me dizia que era apenas exaustão. Que o fim do ano sempre trazia esse tipo de reflexão involuntária. Ainda assim, algo me empurrava para casa com uma urgência que eu não sentia havia anos. O ano novo se aproximava, e pela primeira vez em muito tempo, a ideia de atravessar aquela data longe me incomodou.
Não por saudade da família, mas por uma sensação estranha de responsabilidade, como se eu estivesse sendo chamada de volta. No voo de retorno, observei as pessoas ao meu redor com o mesmo olhar atento que sempre me acompanhou. Casais cochilavam, crianças reclamavam, executivos revisavam apresentações. Tudo parecia normal demais. Ainda assim, meu corpo permanecia tenso, como se estivesse se preparando para um impacto invisível. Fechei os olhos algumas vezes, tentando afastar pensamentos sem forma, mas a inquietação permanecia, firme, silenciosa. Quando o avião começou a descer, senti um aperto no peito que não soube interpretar de imediato. Não era medo. Era antecipação. Algo dentro de mim dizia que aquele retorno não seria como os outros. Que a distância que eu havia construído com tanto cuidado estava prestes a ser atravessada por algo que eu não poderia ignorar. Respirei fundo, tentando manter o controle que sempre me definiu. No trajeto do aeroporto até a casa da minha família, a cidade parecia estranhamente vazia. As ruas estavam mais silenciosas do que o normal, as luzes menos acolhedoras. Observei tudo pela janela, sentindo que cada quilômetro percorrido me aproximava não apenas de um endereço, mas de algo que eu vinha evitando enfrentar. Ainda assim, não havia arrependimento. Apenas a certeza de que aquele passo precisava ser dado. Quando finalmente parei diante da casa, percebi o quanto aquele lugar ainda exercia um poder estranho sobre mim. Não um poder de medo, mas de memória. Respirei fundo antes de descer do carro, como quem se prepara para atravessar uma porta que nunca se fecha completamente. Eu ainda não sabia o que me esperava do outro lado. Só sabia que, a partir daquele momento, nada permaneceria exatamente como antes. Assim que abri a porta, fui recebida por um silêncio pesado, diferente de qualquer outro que eu já tivesse sentido naquela casa. Não era o silêncio comum de um lugar vazio, mas algo mais denso, quase acusatório, como se as paredes estivessem cientes de algo que eu ainda não compreendia. Dei alguns passos para dentro, deixando a mala ao meu lado, e imediatamente percebi que havia algo errado. Nenhuma luz acesa, nenhum som vindo dos quartos, nenhuma tentativa de disfarçar a ausência. Chamei por eles, mais por hábito do que por expectativa. Meu nome ecoou de volta para mim, frio, impessoal. A sensação de inquietação que me acompanhará desde Nova York se intensificou, apertando meu peito de forma incômoda. Foi então que vi o bilhete sobre a mesa da cozinha, jogado ali sem cuidado, como se fosse apenas mais um recado doméstico. A caligrafia era conhecida, impaciente, firme demais para algo tão cruel. Quando li aquelas palavras, senti o chão desaparecer por um instante. Dê um jeito neste velho doente inútil. O impacto não veio apenas pelo conteúdo, mas pela naturalidade com que havia sido escrito. Não havia pedido, nem explicação, nem culpa. Apenas uma ordem. Meu corpo reagiu antes da minha mente. O sangue pareceu subir ao rosto, minhas mãos tremeram levemente, e precisei apoiar os dedos na mesa para manter o equilíbrio. Não houve tempo para refletir ou questionar. Meu instinto me levou direto ao quarto do meu avô. Cada passo pelo corredor parecia mais longo do que o anterior, como se a casa estivesse tentando me atrasar. Ao empurrar a porta, o que vi me atravessou de um jeito que palavras não conseguem explicar. Ele estava deitado, frágil, respirando com dificuldade, os olhos semicerrados, o corpo visivelmente debilitado. Aquele homem que sempre foi meu ponto de apoio estava ali, abandonado, como se não valesse mais nada. Ajoelhei-me ao lado da cama, chamando por ele com a voz embargada. Segurei sua mão e senti o quanto estava fria, leve demais, como se estivesse se afastando lentamente. Uma mistura de desespero e fúria tomou conta de mim. Não apenas pela situação, mas pela certeza cruel de que aquilo não havia sido um acidente. Eles sabiam. Eles escolheram ir embora. Eles decidiram que aquilo não era problema deles. Enquanto eu tentava mantê-lo consciente, minha mente trabalhava de forma estranhamente clara. Liguei para emergências, organizei mentalmente o que precisava ser feito, forcei meu corpo a agir com rapidez e precisão. Não havia espaço para colapso naquele momento. Eu precisava ser firme. Por ele. Por mim.
por tudo o que havia sido negligenciado naquela casa durante anos. Quando a ambulância chegou, observei os rostos profissionais dos socorristas e percebi o contraste brutal entre aquele cuidado técnico e o abandono familiar que o havia levado até ali. A culpa que não era minha tentou se instalar, mas eu a empurrei para longe. Eu havia chegado. Eu estava ali. E aquilo mudava tudo. Enquanto acompanhava meu avô sendo levado, olhei mais uma vez para a casa vazia. O bilhete ainda estava sobre a mesa, como uma prova silenciosa daquilo que meus pais e minha irmã realmente eram. Naquele instante, compreendi algo com absoluta clareza: aquele não era apenas um ato de negligência. Era uma escolha. E escolhas, cedo ou tarde, sempre cobram seu preço. O hospital tinha um cheiro que misturava limpeza excessiva com urgência contida. As luzes brancas pareciam duras demais, impessoais demais para um momento tão frágil. Caminhei pelos corredores acompanhando a maca do meu avô, tentando manter o controle da respiração, tentando não deixar que o medo assumisse o comando. Eu já havia aprendido, ao longo da vida, que o desespero não resolve nada. Ainda assim, senti meu corpo inteiro em alerta, como se cada músculo estivesse preparado para lutar contra algo invisível. As horas seguintes se estenderam de forma estranha, elásticas, como se o tempo tivesse decidido testar minha paciência. Assinei papéis, respondi perguntas, ouvi termos médicos com atenção absoluta. Cada palavra dita pelos profissionais era registrada na minha mente com precisão quase obsessiva. Eu precisava entender tudo, dominar cada detalhe, porque confiar cegamente nunca foi uma opção para mim. Sentei-me na sala de espera, observando pessoas desconhecidas passarem por dores que eu não conhecia, enquanto a minha própria parecia suspensa, aguardando autorização para existir. Quando finalmente me permitiram vê-lo, encontrei um homem ainda frágil, mas vivo. Os aparelhos ao redor marcavam um ritmo que me tranquilizou mais do que qualquer palavra poderia. Aproximei-me devagar, segurando sua mão com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele momento delicado. Falei pouco. Não havia necessidade de preencher o silêncio. Eu estava ali, e isso bastava. Foi quando ele abriu os olhos, ainda turvos, e me encarou com uma lucidez surpreendente. Havia algo diferente naquele olhar. Não era apenas gratidão. Era intenção. Ele apertou minha mão com a pouca força que tinha e se aproximou o suficiente para que eu pudesse ouvir sua voz fraca, quase um fio de ar: me ajude a me vingar. Aquelas palavras não soaram como um pedido impulsivo de alguém debilitado. Soaram como uma decisão amadurecida, guardada por tempo demais. Senti um impacto profundo, mas não de surpresa. Era como se algo dentro de mim sempre soubesse que aquele momento chegaria. Não respondi de imediato. Apenas o encarei, permitindo que o peso daquelas palavras se assentasse. Ele continuou, pausadamente, revelando que sabia mais do que aparentava. Que observou por anos a forma como a família se comportava, as intenções disfarçadas, a negligência crescente. Que havia guardado documentos, informações e verdades esperando o momento certo. E que acreditava que esse momento havia chegado. Nos dias que se seguiram, permaneci ao lado dele quase sem sair do hospital. Dormi pouco, comi mal, mas mantive a mente firme. Cuidar dele não era um sacrifício. Era uma escolha. Cada melhora, cada sinal de recuperação, reforçava em mim uma determinação silenciosa. Enquanto o corpo dele se fortalecia, algo em mim também se reorganizava. As peças começavam a se encaixar. Conversávamos em voz baixa, sempre atentos ao ambiente. Ele me contava fragmentos do que havia vivido, das humilhações sutis, das decisões tomadas sem seu consentimento, da forma como haviam começado a tratá-lo como um problema a ser resolvido. Eu ouvia tudo com calma, sem interrupções, absorvendo cada detalhe. Não havia raiva descontrolada em mim. Havia clareza. E isso era muito mais perigoso. Quando os médicos finalmente disseram que ele ficaria bem, senti um alívio profundo, quase físico. Não apenas porque ele sobreviveria, mas porque agora havia tempo. Tempo para pensar. Tempo para agir. Tempo para fazer tudo do jeito certo.
Ao sair do hospital naquele dia, empurrando a cadeira de rodas lentamente pelos corredores, tive uma certeza absoluta: eles acreditavam que haviam se livrado de um problema. O que não sabiam era que tinham criado algo muito maior. E, pela primeira vez, eu não senti medo do que viria a seguir. Senti controle. Depois que deixamos o hospital, não houve anúncios, nem ligações dramáticas, nem mensagens exigindo explicações. Eu escolhi o caminho mais eficiente, o silêncio. Levei meu avô para um lugar seguro, longe daquela casa e das pessoas que o haviam descartado com tanta facilidade. Cada decisão que tomei naquele período foi calculada, não por frieza, mas por lucidez. Eu sabia que qualquer movimento precipitado entregaria minhas intenções antes da hora, e isso era algo que eu não podia permitir. Passei a observar tudo com ainda mais atenção. As poucas mensagens que recebi da minha família eram vagas, quase burocráticas, cheias de justificativas superficiais e nenhuma responsabilidade real. Li cada palavra com calma, não para responder, mas para entender. A forma como escreviam, o que evitavam mencionar, o que tentavam normalizar. Aquilo dizia mais do que qualquer confissão direta. Eles acreditavam que o tempo apagaria tudo, como sempre havia feito. Enquanto isso, organizei minha rotina de forma meticulosa. Trabalhei normalmente, cumpri compromissos, mantive a aparência de sempre. Para quem observasse de fora, nada havia mudado. Por dentro, porém, eu estava em constante movimento. Reuni documentos, revisei registros, conectei informações que antes pareciam soltas. O que durante anos foi apenas sensação agora se transformava em certeza. Havia padrões. E padrões sempre deixam rastros. Meu avô, cada dia mais forte, acompanhava tudo em silêncio respeitoso. Não havia pressa entre nós. Conversávamos pouco, mas quando falávamos, cada palavra tinha peso. Ele confiava no meu julgamento, e eu sabia que aquela confiança não vinha apenas do afeto, mas do reconhecimento da minha capacidade. Isso, mais do que qualquer coisa, me deu uma calma profunda. Pela primeira vez, não me senti sozinha em uma decisão grande. Evitei confrontos diretos porque sabia que eles se alimentavam disso. Sempre que havia tensão, minha família encontrava uma forma de inverter papéis, de se colocar como vítima, de me pintar como exagerada ou ingrata. Eu não lhes daria esse palco. O silêncio, aprendi cedo, é desconfortável para quem tem culpa. E eu estava disposta a deixá-los lidando com esse desconforto sozinhos. Cada passo era dado com precisão. Nada de impulsos. Nada de respostas emocionais. Eu permiti que acreditassem que tudo estava sob controle, que o problema havia sido resolvido, que eu havia assumido o papel que esperavam de mim. Essa falsa sensação de segurança os deixou descuidados. E descuido, para mim, sempre foi oportunidade. Havia noites em que eu sentava sozinha, revisando mentalmente tudo o que estava em jogo. Não sentia ódio, e isso me surpreendeu. O que senti era algo mais estável, mais perigoso: convicção. Eu não estava agindo para ferir, mas para corrigir. Para impedir que aquele tipo de abandono continuasse impune. Para garantir que meu avô jamais voltasse a ser tratado como um peso descartável. Naquele período, compreendi algo essencial sobre mim mesma. Eu não precisava levantar a voz para ser ouvida. Não precisava provar nada para ninguém. Tudo o que eu precisava era agir no tempo certo. E o tempo, finalmente, estava começando a trabalhar a meu favor. Eles reapareceram como se nada tivesse acontecido. Não houve pedido de desculpas verdadeiro, nem reconhecimento do que haviam feito. Apenas aquela tentativa clássica de reescrever a própria história, como se o abandono pudesse ser transformado em mal-entendido. As mensagens começaram a chegar com um tom quase cordial, carregadas de frases vazias e preocupações tardias. Li cada uma delas com a mesma calma com que se analisa um contrato mal-intencionado. Eu já conhecia aquele jogo. Sempre soube quando estavam tentando salvar a própria imagem. Quando aceitaram me encontrar, percebi o quanto subestimavam a situação. Chegaram confiantes, sorrindo demais, falando rápido demais.
Comentaram sobre o ano novo, sobre o tempo, sobre coisas irrelevantes, como se aquela superficialidade pudesse apagar tudo o que havia sido feito. Observei cada gesto, cada olhar, cada pausa desconfortável quando algum assunto se aproximava demais da verdade. Eles esperavam encontrar a mesma Amélia de sempre, aquela que escutava mais do que falava, que engolia incômodos para manter a paz. O erro deles foi acreditar que silêncio significa permanência. Enquanto falavam, percebi o quanto estavam preocupados com consequências que ainda não sabiam nomear. Havia perguntas disfarçadas de curiosidade, tentativas sutis de medir até onde eu sabia, até onde eu podia ir. Não ofereci respostas. Apenas mantive a postura tranquila, deixando que falassem demais. Pessoas confiantes sempre revelam mais do que deveriam quando acreditam estar no controle. Minha irmã tentou se aproximar com um tom quase afetivo, algo que nunca havia usado comigo antes. Falava como se fôssemos cúmplices, como se a distância entre nós tivesse sido apenas um detalhe. Aquilo me causou uma estranheza profunda, não pela tentativa em si, mas pela naturalidade com que ela ignorava o passado. Era como se acreditasse que bastava mudar o tom de voz para apagar escolhas irreversíveis. Meus pais, por sua vez, mantinham aquela postura que sempre adotaram diante de problemas sérios, justificativas longas, explicações confusas, e nenhuma responsabilidade direta. Falavam de dificuldades, de cansaço, de decisões tomadas no calor do momento. Nenhuma palavra sobre o bilhete. Nenhuma menção ao estado em que deixaram meu avô. Aquilo confirmou tudo o que eu precisava saber. Não havia arrependimento. Havia apenas medo de perder algo. Conforme a conversa avançava, ficou claro que o interesse deles não era reconciliação. Era controle. Queriam saber quem estava envolvido, o que eu pretendia fazer, quais decisões haviam sido tomadas sem eles. Mantive-me firme, educada, distante. Cada resposta curta que eu dava os deixava mais inquietos. O silêncio, mais uma vez, fazia o trabalho pesado por mim. Ao final daquele encontro, saíram com a sensação de que algo havia mudado, mas sem compreender exatamente o que. Era isso que eu queria. Não precisei levantar a voz, nem acusar, nem expor nada naquele momento. Eles foram embora carregando uma dúvida incômoda, aquela que corrói aos poucos, que impede o sono tranquilo. Eu permaneci ali, consciente de que o jogo havia virado definitivamente. Naquele dia, compreendi que o maior erro deles foi acreditar que ainda me conheciam. A mulher sentada à frente deles não era mais a filha conveniente, nem a irmã previsível. Era alguém que enxergava tudo com clareza absoluta. E, enquanto fechava aquela etapa em silêncio, tive a certeza de que o que viria a seguir não seria rápido, nem explosivo. Seria preciso. E irreversível. O fim não chegou com gritos, nem com cenas dramáticas, nem com portas batendo. Ele chegou da forma mais eficaz possível, com decisões tomadas, documentos assinados e consequências inevitáveis. Eu sempre soube que o verdadeiro encerramento não precisava de espetáculo. Precisava de clareza. E, quando tudo finalmente se revelou, cada pessoa envolvida recebeu exatamente aquilo que construiu ao longo dos anos. Meus pais foram os primeiros a sentir o peso real das próprias escolhas. As justificativas que sempre usaram deixaram de funcionar quando confrontadas com fatos concretos. Perderam o controle que acreditavam ter sobre a situação, sobre o patrimônio e, principalmente, sobre as narrativas que contavam a si mesmos. Aquilo que tentaram preservar por aparência se dissolveu rapidamente quando perceberam que não tinham mais acesso às decisões importantes. Pela primeira vez, foram obrigados a lidar com a própria irrelevância. Não houve confronto direto. Apenas a constatação silenciosa de que já não mandavam em nada. Minha irmã sofreu de outra forma. Sempre acostumada a ser protegida, elogiada e poupada, descobriu o que era responder pelas próprias atitudes. A segurança artificial que meus pais haviam construído ao redor dela desmoronou quando deixou de existir alguém para amortecer suas falhas. Vi nela algo que nunca tinha visto antes: insegurança. Não precisei apontar erros nem cobrar explicações. A realidade fez isso por mim,
expondo o quanto ela dependia de privilégios que acreditava serem naturais. Meu avô, por outro lado, finalmente teve o descanso que lhe foi negado por tanto tempo. Recuperado, lúcido e respeitado, ele deixou de ser tratado como um peso e voltou a ser reconhecido como alguém cuja história importava. A expressão dele mudou. Havia leveza onde antes existia resignação. Saber que ele estava protegido, ouvido e valorizado foi, para mim, a maior vitória de todas. Não por vingança, mas por justiça. Quanto a mim, o que senti não foi euforia. Foi paz. Uma paz sólida, construída com escolhas difíceis, silêncio estratégico e coragem contida. Eu não precisava mais me explicar, nem provar nada. A menina invisível ficou no passado, junto com a casa onde aprendeu a sobreviver. O que restou foi alguém consciente do próprio valor, capaz de encerrar ciclos sem se perder neles. Ao olhar para tudo o que aconteceu, entendi que a verdadeira consequência não foi a perda material, nem o desconforto emocional dos que erraram. Foi o fim do acesso que tinham a mim. Eles perderam o direito de me subestimar, de me usar, de decidir por mim. E isso, mais do que qualquer punição visível, foi definitivo. Segui em frente sem carregar rancor. Não porque esqueci, mas porque compreendi. Algumas pessoas não aprendem quando são alertadas. Aprendem quando enfrentam o resultado exato das próprias escolhas. Eu apenas garanti que esse resultado chegasse. E, ao atravessar esse encerramento com consciência e firmeza, tive a certeza de que minha história não começou naquele abandono. Ela começou no momento em que decidi nunca mais permitir que o silêncio fosse confundido com fraqueza. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!